Boa tarde, pessoal. Sou o João Gabriel aqui do Mitra e hoje vou estar ensinando para vocês aí a como estar utilizando o Dive, que é uma ferramenta nossa, né? O Dive é muito interessante porque através dele a gente consegue estar analisando via banco informações mais analíticas que antes a gente não tinha subido aqui para o Mitra. Por exemplo, vou dar um exemplo que acho que fica melhor da gente entender. Vamos supor que eu tenho um cubo de vendas por mês. Aqui eu configurei uma tabela com esse cubo, né, vendas mês, coloquei a dimensão trimestre, e a gente vai ver aqui que a dimensão mais analítica que eu tenho é a dimensão mês. Beleza. Bom, mas agora eu quero trazer, eu sei que lá no meu banco, né, eu tenho mais informações. Eu quero trazer, sei lá, o ID do vendedor, né, dessas vendas, mês a mês, né, para eu conseguir analisar melhor meus dados. Só que eu não quero importar esses vendedores para o Mitra, eu não preciso disso. Eu não fa Então, tem como a gente configurar isso, né, através do Dive. Pode ser por alguns fatores, né, vamos supor que são vários vendedores e você não quer ter eles aqui no Mitra, ou se você quer só visualizar mesmo, né, então... e o Dive, por ser via banco, né, a consulta via banco, é uma consulta que ela aguenta, né, muitos dados, né. Então ela tem uma performance boa aí, de visualização de dados. Bom, então vamos configurar aqui o Dive, né, que acho que vai ficar mais claro. Ele fica aqui, ó, nas nossas telas nativas, né. Eu tenho aqui o Dive. Então, beleza. Eu vou criar um do zero, tem alguns exemplos ali, né, mas vamos criar um do zero aqui, ó, apresentação Dive. A criação do Dive é como se fosse um Cube Reader, né? A configuração dele aqui, a tela é bem parecida. Você vai adicionar um nome para ele, você vai colocar um cubo aqui que você quer as dimensões, né, desejadas. No caso lá a gente vai estar olhando o vendas mês, né, que eu criei de exemplo, que só tem a dimensão mês disponível, beleza. Aí aqui você vai estar configurando o seu connector, né, igual você configura lá no Data Reader mesmo. E beleza, aqui você colocar a query, atenção para essa parte, que no Dive, né, tem essa diferença que aqui eu tenho que ter uma subquery. Que é isso? Bom, lá no Data Reader, normalmente a gente faria, às vezes, né, um exemplo mais simples, só um select, né, os campos que eu quero e a tabela, né. Então, aqui dentro eu tenho que ter um select com um asterisk from, aí eu abro e fecho o parênteses aqui, né, e coloco um alias no final. Então eu tenho que fazer essa subquery para estar funcionando aqui no Dive, né? Bom, beleza. Vou executar aqui, vou ver o que retornou no banco. Ele retornou dois campos de ID e um de valor, né? Bom, eu só tenho a dimensão mês, né? Eu vou adicionar ela aqui, beleza. É interessante que aqui eu também posso estar dando um alias aqui também, né? Eu quero que isso aqui seja o mês. Bom, essa daqui é o meu ID, por exemplo, de um ID de um vendedor, por exemplo, né, que eu quero estar trazendo. E aqui eu tenho os valores. Esse campo aqui, ó, esse ID de vendedor, é uma dimensão que eu não tenho ela no Mitra. Eu não subi ela. Mas eu quero visualizar, né, mês a mês, né, aquelas minhas vendas por vendedor. Beleza. Bom, os demais campos eu não preciso preencher, né, que ele faz de forma automática, né, a gente vai estar vendo. Então, beleza, configurado, né, o Dive, vou copiar aqui. Perdão, apareceu a barrinha ali. Vou copiar aqui. Vamos lá na nossa tela de exemplos, né? Agora eu vou estar adicionando o Dive na minha tabela, que antes eu tinha só por mês, né? Então, vamos ver a mágica acontecendo agora. Eu vou lá nas opções, aqui embaixo, Dives. Vou escolher, né, o Dive que eu criei agora e vou salvar. Se na sua máquina não estiver aparecendo esse Dive por algum motivo, às vezes a sua resolução é muito alta, né? Recomendo você dar um zoom out, tira um pouco, né, do zoom, deixa 80%, que aí acho que ele aparece melhor aqui. Beleza, eu vou salvar aqui. Já configurei meu Dive na minha tabela. Agora quando eu dou o drill, além das dimensões mês, né, e mês sem ano, que é duas dimensões que eu tenho aqui de exemplo, agora eu tenho aqui, né, embaixo, né, do campo Dives, a apresentação Dive, que foi o campo que a gente configurou. Bom, eu vou estar clicando aqui. Olha lá, que bacana. Ele abre, ó, eu cliquei no primeiro trimestre, né, de 2021, e ele abre aqui, ó, minhas informações até o mês 3, né? Então ele reconheceu, né? Ele fez o filtro, né? Fez o filtro do meu trimestre e trouxe aqui, né, todos os IDs, né, dos meus vendedores, né, por exemplo, aqui também.
Então, para esse mês. E aqui eu tenho os valores deles. Bom, então é uma forma, né, bem bacana via banco. Eu não precisei subir essa dimensão para o Mitra, né? Eu consegui fazer essa consulta via banco, sem precisar ficar importando, né, dados, ficar carregando o TreeReader, enfim. Tem uma outra maneira também, né, de estar usando o Dive aqui, que é bem semelhante. Essa daqui é a mais usual, mas eu posso estar utilizando também aqui, ó, configurando direto, né, sem precisar de um drill, né, sem precisar carregar um cubo aqui na minha tabela, que é só vir aqui nas configurações, tem que, ó, visualizar como Dive. Bom, quando eu faço isso, ele vai retornar exatamente aquela tabelinha que a gente tinha, que ele previu, né, que executou lá no Dive. Então, eu vou aqui, ó, beleza. Tem todos os meus dados aqui. O mês, né, com aquele alias, eu tenho o ID e eu tenho os meus valores. Bom, é isso, né? Foi bem rápido, né? Mas é muito interessante, né? A gente está usando isso daí nos projetos, né? Caso você queira, né, trazer, por exemplo, nota fiscal, né? Vamos supor que tem bilhões de nota fiscal, né? Às vezes carregar isso no Mitra pode ficar pesado ali, né? Com muitos TreeReaders, né? Às vezes uma consulta via banco resolve, né? E por ser via banco, né? Ele é bem rápido, né? E ele aguenta bastante dado ali, né? Então foi isso, né? Qualquer dúvida também, né? Pode estar perguntando pra gente.